do cenário do velório, para falar tanto do curso noturno quanto do pagamento ou não do 13º. Como é que faz a avaliação? Olha, primeiro dizer que se o jornalista aparece num ambiente de tristeza e dor, como este do velório do Alfredo Gamito, é porque, naturalmente, os nossos gestores públicos, muitas das vezes, eles não se dão tempo ao tempo para se comunicar com o povo. Por essa razão que os jornalistas acabam tendo tudo aquilo que é lugar e momento para questionar um tema, não é, de grande protagonismo como este, que tem a ver com o 13º salário. Mas há que referenciar aqui um ponto não menos importante. O 13º salário na República de Moçambique, na Constituição da República, não é um imperativo, é um condicionalismo. Ou seja, o Estado ele coloca na conta dos agentes e funcionários do Estado este valor quando o Estado muito bem entende que há dinheiro suficiente para colocar este 13º salário dentro da conta dos funcionários do aparelho do Estado, da função pública. Mas durante muito tempo nós vimos isso nos outros governos, que não havia problemas em ter o 13º salário na conta dos funcionários da função pública. Falo do governo do presidente Joaquim Alberto Chissano, do governo do presidente Armando Emílio Guebuza. Isto era algo que não faltava, porque entende-se que naquele preciso momento existia uma ginástica e uma vontade política de se trazer aqui uma alegria aos funcionários e agentes do Estado moçambicano. E isto ajuda a aliviar aquilo que é a pressão do próprio funcionário, porque antes de nós termos o 13º salário, que é mês de janeiro, nós temos o mês de dezembro. O mês de dezembro nós sabemos que é aquele mês de festas, onde naturalmente o funcionário procura se alegrar com a sua família, fazendo aquilo que é o seu balanço do ano, e o mês subsequente o Estado acaba trazendo aqui aquilo que é o 13º salário para ajudar nas despesas do ano que vai iniciando, no que diz respeito ao uniforme, cadernos, caneta e mais alguma coisa que é necessário para que venha a haver aqui aquilo que é o 13º salário. E hoje nós acabamos nos dando com uma situação, desde o governo do presidente Filipe Jacinto Nunes, começamos a ver o descarrilar do 12º salário, desculpe, e nós compreendemos agora que esta situação acaba se estendendo para o governo de Daniel Francisco Chapo. Ou seja, estamos aqui a dizer que a falta de recursos para os funcionários tem sido aqui algo imperativo, mas muitas das vezes aqueles que estão lá na gestão do topo da administração pública, aqueles que estão em frente dos destinos do país, não têm sofrido esta represália de não ter aquilo que é o seu salário na sua conta, porque o povo, que é a maioria, que ocupam escalões inferiores no aparelho do Estado, estes aqui, infelizmente, são os que mais sofrem com este salário. Salário este que eu disse aqui na intervenção da minha gênese, que é importante que este salário esteja nas contas, mas isto depende daquilo que é a produtividade do país. O país acaba concedendo este salário porque deve ter um histórico de produção, e se o país não produz, nós nos encontramos numa situação de não conseguir trazer uma resposta àqueles que são os funcionários. O país, infelizmente, encontra-se numa situação calamitosa, mas se nós fizermos aqui aquilo que é um paralelo entre os gestores sêniores públicos, aqueles que estão em frente dos destinos deste país, vamos entender que eles não têm problemas nenhum financeiro, porque são indivíduos que o Estado já faz várias coberturas de casa, transporte, combustível, assistência médica medicamentosa, aquilo que é a cesta básica da sua própria família. Então, o 13º salário acaba não tendo aqui um impacto direto em suas vidas. Agora, aquele pacato funcionário, este sim é que sente diretamente na sua pele aquilo que
que é a sonegação do 13º salário. Então, para dizer que isto acaba se enquadrando numa injustiça social, porque é um país que neste preciso momento não deveria estar a debater assuntos do 12º salário, um país tão rico como este em recursos minerais, em recursos marinhos, em recursos florestais. Muito bem, então vamos dar também uma oportunidade ao seu colega de painel para dar esta primeira parte e depois volto consigo. Só vou pedir para não perder o fio de pensamento, porque eu sei que é frustrante esta interrupção, entretanto é necessária porque temos que fazer aqui uma boa gestão do nosso tempo. Passamos por cima a Suriri, ouviu a governante falando, falo sim da primeira-ministra, bem-vinda a Levi, que trouxe então esta dissertação relativa à forma como os jornalistas a têm abordado, ou os têm abordado, de modo geral, eles, os governantes, muitas vezes fazem uma espécie de uma caça em momentos até pouco convenientes, tal como este das Ezequias, em que acompanhamos há pouco, e a ministra diz que não é de bom tom, não é aconselhável nem lícito que os jornalistas assim prossigam. Na sua ótica, qual é a leitura que faz relativamente a esta questão que foi colocada à mesa sobre o 13º salário? Afinal, trata-se de um direito ou de um bônus, de uma oferta que o governo está a dar? E o seu colega dizia que já faz parte do orçamento. Se faz parte do orçamento, por que é que no final do ano este dinheiro já não cai? E se não cai, para onde vai? Massurir. Bom, pergunta muito pontual, e com relação a este assunto que a primeira-ministra vem deixar aqui à tona, com relação a um aspecto crítico no que diz respeito à pergunta que lhe foi colocada alusiva ao 13º, eu acho que a ministra foi um pouco infeliz no seu discurso, porque há situações que só vou dar aqui um exemplo, mesmo nas residências, enquanto pai encarregado de educação, quando promete a uma criança uma determinada coisa, e ao momento oportuno você não consegue, portanto, dizer à criança ou justificar porque é que não vai ter esta coisa na qual você prometeu, isso remete a criança a lhe questionar em momento não oportuno, mesmo em mesa, a passar a refeição. É normal que a criança pergunte-se, porque ele está a ver o tempo, já está a passar, na qual o tempo o pai prometeu, portanto, para dar àquele pertence. Então, é esta ocasião que traz também os jornalistas para questionar relativamente a este assunto, mesmo em um momento inoportuno, porque, na verdade, este 13º já devia ter sido pronunciado. Pelo menos devia que, se não haver, portanto, esse 13º, o governo deveria se pronunciar e fundamentar sobre porque que o 13º não vai se efetivar para o ano 2026. Então, eu acho que os jornalistas encontraram um momento oportuno para tirar, portanto, alguma explicação por parte do governo, visto que até agora não há nenhuma explicação plausível, portanto, para contextualizar esse todo o fenômeno, infelizmente, porque isto acaba mais afetando a classe baixa, porque, na verdade, a ausência deste 13º não afeta muito a alta classe, porque esta classe já vem se beneficiando de várias mordomias, e essas mordomias em janeiro não se fazem sentir o sofrimento que a classe baixa vem sentindo. Como bem disse o meu colega, que este 13º antecede-se com fecha de dezembro. Em dezembro é aquele mês em que todo cidadão pacato quer, portanto, cria todas as condições possíveis para alegrar-se no mês de dezembro, na expectativa, porque isso está mesmo plasmado na nossa Constituição, de que direito do 13º é um direito para todo trabalhador. Então o trabalhador já fica com essa expectativa em janeiro. Ele faz toda a manobrabilidade, portanto, de seus gastos, contando com o salário do 13º. Então, quando não é lhe concedido esse salário do 13º, na verdade isso acaba estragando toda a matemática possível, porque em janeiro não é só um mês que é antecedido pelas festas, como também é um mês de muitos gastos. Sabemos que os pais encarregados precisam de matricular as suas crianças, precisam de comprar as pastas, precisam comprar os sapatos para os seus filhos, e não tendo esse 13º, tendo em conta que houve muito gasto, portanto, no mês de dezembro, isto acaba comprometendo todas as matemáticas possíveis. Agora, é preciso ter em conta aqui, portanto, esta razoabilidade da ministra compreender, portanto, este lado crítico que o jornalista traz. Aliás, até que não é um lado crítico, é uma pergunta que se faz para se trazer resposta, porque, na verdade, tínhamos que ter essa resposta, tínhamos que ter essa informação de forma antecipada com relação, porque já estamos mesmo a aproximar, ou já estamos mesmo nas datas de pagamento do 13º, e até agora, portanto, o governo não está a pronunciar em volta desse 13º. Estamos a ver aí muitos alaridos em que muitas associações da organização civil, estamos a ver muitas organizações mesmo estatais, estão ali, portanto, a reclamar. Vimos há pouco tempo o ABSUM, que é a Associação, portanto, dos Funcionários da Saúde, a reclamar ou, portanto, a reivindicar um 13º, colocando em causa, assim, uma paralisação, uma possível paralisação, portanto, das suas atividades devido a esse 13º. Então, eu não quero acreditar que é ausência de dinheiro.
Porque se fosse a ausência de dinheiro, hoje em dia não estaríamos a ver as altas classes do nosso governo, portanto, ainda aí a perfilarem com as suas fortunas, a perfilarem nas suas mações, gastando dinheiros e dinheiro, fortunas e fortunas. E até hoje, pelo que se saiba, a única justificativa de que o país parou no tempo, porque houveram manifestações violentas, não sei o quê. Estamos sempre em discursos contínuos, mas na verdade não estamos a lutar para buscar trazer soluções que possam beneficiar, porque na verdade essa toda a situação acaba trazendo um prejuízo, acaba impactando negativamente para a classe média e a classe baixa. É esta toda a situação que, na verdade, precisa ser revista de modo que o governo possa se pronunciar em momento devido, já devia ter se pronunciado, se não o fez, razão pela qual os jornalistas levam a pergunta à tona mesmo em um momento como aquele, para poder perceber do governo até que ponto, afinal de contas, rola esse assunto do 13º, para poder trazer um esclarecimento possível, porque vemos a cada associação a manifestar de um lado para o outro, mas não temos um pronunciamento por parte do governo, e isto acaba sendo uma situação muito de lastimar mesmo, e pede-se que o governo traga uma resposta pontual em volta desse direito que lhe é plasmado na Constituição da República sobre, portanto, o direito do pagamento do 13º. Muito bem, volto consigo, Nhantumbo. Ainda sobre esta situação que os funcionários públicos estão a enfrentar. Acha ou não que o presidente, ele mesmo, na qualidade do mais alto magistrado, devia ou não ser ele a se pronunciar? Pelo menos, parece que em Moçambique temos uma tendência de quando um presidente sai e vem outro, parece que a tendência é de elogiar aquele que saiu, de uma forma ou de outra. Mas parece que o presidente Nyusi conseguia, ao mínimo, dizer se há ou não há. Esta surpresa do presidente Chap, assim, como cidadão moçambicano, agrada ou não? Devia ele algo dizer ou este silêncio? Porque o silêncio pode ser bom sinal, pode ser mau. Pode ser que no silêncio, do nada, o dinheiro caia. Como também pode ser que do nada se esqueça, entra salário de janeiro e o 13º fica esquecido. Na sua ótica, como é que avalia este silêncio do presidente Chap? Devia ele falar ou está a agir corretamente, não tocar nesta ferida? Olha, este governo funciona como um mercado informal, onde não há diretrizes, onde não há posicionamento. Está a comparar este governo a um Dumba, não é? Não há dúvidas quanto a isto, porque nós não podemos trabalhar com aquilo que ouvimos dizer. Nós temos que trabalhar com factos, porque o país, este belo Moçambique que viu-me nascer, ele está agachado, ele está de pernas viradas para o ar. A pirâmide deste país virou. Olha, o dinheiro dos moçambicanos está no bolso de um grupinho de indivíduos que se intitulam dono deste país. Eu disse na gênese da minha intervenção, este país ele é rico em recursos minerais, é rico em recursos marinhos, é rico em recursos florestais. Ou seja, estamos aqui a dizer que nesta altura não seria momento de Moçambique estar a discutir o 12º salário. Moçambique hoje estaria a discutir outras formas e maneiras de desenvolvimento socioeconômico e político deste país. Nós estamos aqui a discutir assuntos do mercado informal, do Manengue. Quer dizer, é um país onde tem um presidente da República, onde tem um primeiro-ministro, onde tem os seus ministros, onde tem os secretários de Estado, onde tem os governadores. Quer dizer, é tanta gente em frente dos destinos deste país, mas que esta tanta gente aqui não consegue transformar aquilo que são os recursos naturais em poder financeiro para os moçambicanos. Quer dizer, nós temos aqui moçambicanos que têm muito mais dinheiro que o Estado moçambicano, mas não porque são empresários, mas porque passam a vida a dilapidar, a dilacerar o Estado moçambicano. E a consequência é esta. E muitas das vezes quem sofre o peso deste roubo, da corrupção, é o povo, é a maioria, somos nós, os que estão na elite. Eu disse aqui muito bem, são indivíduos que gozam do bem ou do melhor que este país pode dar, mas os que estão na cauda são os que sentem na pele aquilo que é uma decisão igual a esta. Isto também mostra claramente que o governo do presidente Nyusi afundou este país. O país ficou no tempo durante 10 anos inteiros e
muitos escândalos financeiros nós vivenciamos no governo de News, mas infelizmente nós não conseguimos ir atrás, fazer uma auditoria florense daquilo que foi o governo do presidente Filipe Jacinto News e procurar trazer a razão de por que o país parou no tempo, por que o país desacelerou, o país não está a trazer resultados satisfatórios. O que está a fazer o Daniel Francisco Chapo é remendar, quer dizer, é um governo que vive de remendos e estes remendos muitas das vezes não vão trazer frutos satisfatórios. Isto acaba trazendo aqui um desenrolar, acaba trazendo aqui um desenquadramento em várias políticas públicas. Estamos a falar dos hospitais, estamos a falar aqui da rede de transporte, estamos a falar aqui da rede da energia elétrica, estamos a falar aqui daquilo que é alimentação neste país. Tudo isto advém daquilo em que um dia foi a governação do presidente Filipe Jacinto News e está a apanhar de tabela este governo de Daniel Francisco Chapo, mas conforme eu disse, porque são camaradas, são do mesmo partido, não consegue se levar um indivíduo à barra da justiça, no mínimo a Procuradoria-Geral da República ter que ouvir este homem, o Tribunal Administrativo. Por isso que eu sou aqui cético no que diz respeito a um Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas vai trazer aqui uma resposta aos moçambicanos, porque a Bevinda Levi não está a ter coragem de dizer que os cofres do Estado moçambicano não têm dinheiro. Quer dizer, nós temos duas respostas como ser humano. Temos sim, sim, temos não, não. Não, não, sim, sim. Então, não andam a embrulhar os moçambicanos, não andam a lançar areia os olhos dos moçambicanos, porque é subejamente sabido que o governo anterior defraudou o Estado moçambicano e eu não estou aqui a favor do presidente Daniel Francisco Chapo, mas o presidente Daniel Francisco Chapo não tem nada nos cofres deste país. O dinheiro foi levado com homens que estiveram a governar este país no governo anterior. Levado Nós para onde? temos O dinheiro aqui... foi levado para onde, então? Olha, estes homens saquearam o Estado moçambicano, saquearam os cofres do Estado moçambicano. O dinheiro que deveria servir hoje para a construção de estradas, escolas, cadernos, livros, medicamentos, a expansão da rede elétrica e mais outros serviços públicos não existe. Nós temos um governo hoje que está a trabalhar como governo bombeiro, onde vai procurar saber quanto que coletou, por exemplo, a autoridade tributária. Imediatamente este dinheiro tem que ser pego e pagar aqui aquilo que são horas extras, pagar aqui aquilo que são salários. Por isso que os salários em Moçambique, nós já não temos uma data fixa para fazer o pagamento salarial aos trabalhadores e agentes do Estado. Por quê? Porque o Estado não tem um modelo de pagamento porque não existe dentro dos cofres do Estado moçambicano uma gestão eficaz, uma gestão flexível para que se faça um trabalho de médio a longo prazo para pagar os agentes e funcionários do Estado. Eu disse, nós temos aqui agentes políticos, homens que estão em frente dos destinos deste país, aqueles senhores que pensam que libertaram o homem e o país, eles são os detentores da riqueza neste país. Nós temos assistido vários escândalos, vimos há bem pouco tempo o escândalo de Manica, estamos a ver agora o escândalo da autoridade tributária, por exemplo. Como é que o Estado moçambicano aparece a dizer que não tem o 13º salário, mas estamos a ver aqui investimentos de carros, viaturas luxuosas para a autoridade tributária. Quer dizer, nem parece o mesmo país, nem me parece o mesmo governo. Quer dizer, isto é improcedente, isto não procede para um país de direito democrático que nós precisamos. É preciso que haja um equilíbrio aqui do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, mas para que haja este equilíbrio, haja esta racionalização, é preciso que o país venha a ser transparente e para que nós venhamos matar o mal pela raiz, é preciso com que todo aquele ladrão do Estado moçambicano, aquele gatuno, aquele bandido que entra no governo para roubar, seja aqui um homem que seja exemplarmente, tem que se levar aqui à barra da justiça e trazer-se como exemplo e realmente ser punido para que coisas iguais não venham a acontecer. Nós temos a China. A China hoje está a crescer exatamente porque o governo de Xi Jinping não está a ter misericórdia de governantes ladrões.
ou pena de morte, ou vai ter uma sentença de cadeia perpétua. Isto acaba desmoralizando todos aqueles que têm ideia de usar do Estado moçambicano como se fosse o seu quintal para afundar este país, e naturalmente quem vai sofrer é o povo moçambicano. Muito bem, Está muito aqui bem. o 13º salário. Isto é consequência de uma má governação. Isto não vem da governação do presidente Daniel Francisco Chapo. Isto é consequência da governação do Muito bem, presidente então, Filipe Jacinto Nunes. Temos também uma imagem, na verdade é uma postagem. Hoje em dia as redes sociais ganham muita força, muita repercussão. Fomos atrás de um screenshot, fizemos uma captura de tela da rede social do deputado Ivandro Massim.